Bom dia. Vamos lá. Hoje é dia 1º de outubro, domingo. Estou em Portugal e eu tive uma experiência sobrenatural essa noite. Sobrenatural de Deus. Eu falei com a minha mãe antes de eu nascer. Eu encontrei com ela. E ela era ela e eu era eu. Mas eu não tinha nascido ainda. E eu era assim, desse tamanho. E eu tive a oportunidade de falar com a minha mãe. E de perguntar tantas coisas pra ela. E sentir o medo que ela sentiu. Ela já tinha 2 filhas, né? Em 2 gravidez. E aí ela teve mais 2 em uma gravidez. Ela tava feliz, mas é complicado, né? Na vida que ela levava e tá grávida de mais 2 meninas, ela sentiu um medo de... Ela começou a colocar empecilho nela. E ela falava isso pra gente quando eu era pequena, que ela falava assim, eu não queria. Eu só queria se fosse 2 gêmeas. Ela também fala que ela só tinha nome pra menino. Que ela tava esperando um menino, sempre. Mas eu entendi. Ela queria um menino inconscientemente. Ou consciente, não sei. Mas quando ela ficou grávida pela 3ª vez, ela disse, eu quero... Não tem essa, né, de querer ou não, mas ela disse, eu só tô grávida de novo. Eu só queria se fosse 2 neném. E Deus, ele foi tão... Ele, né, porque Deus, ele é Deus. E ele opera milagres, ele faz o impossível. E ele deu 2 meninas pra ela. Lógico que isso já estava escrito, né? Foi difícil pra ela digerir essa gravidez, pela dificuldade da vida mesmo. Porque ela veio de mulheres que precisaram se calar, porque ela veio de mulheres narcisistas, ela veio de uma família onde a mulher era massacrada. Imagina só, com 4 filhas, como é que ia ser isso? Eu vou dizer uma coisa, quando eu tive a minha filha Letícia, eu comecei a pedir perdão pra Letícia na hora que ela nasceu. Sem saber por quê. Sem um motivo aparente. A Letícia parece que sabia que eu ia deixar ela com o pai dela. Parece que ela tava... E a minha mãe disse isso uma vez. Nossa, essa menina parece que você vai sair embora a qualquer momento. Eu, claro que eu não pensava, né? A questão é que pra eu poder ser quem eu sou hoje e ser mãe da minha filha de um jeito que eu queria que a minha mãe tivesse sido minha mãe, mas ela não teve uma mãe assim. Então ela não tinha como replicar. A minha mãe, ela não tinha como replicar porque a mãe dela não replicou nela, não tratou ela daquele jeito. A bisavó também não. E todas as mulheres caladas. Mulheres que sofreram. E não era um abuso que elas... A vida era assim. Tinha que passar por isso. Porque não queriam ser mal falada, porque a vida era assim, tem que sair de casa, de um inferno, e casar com um cara
meio que ia reduzir esse inferno, sabe? E aí, tendo os filhos, né, a gente vai achando que vai passar. Mas não passa, né? A minha bisavó, da onde eu tenho uma memória bem pequena, mas, né, que eu ouço falar, ouvia dizer. Então, a minha bisavó, a minha tataravó, com a minha bisavó, com a minha avó e com a minha mãe e comigo. Foram mulheres que narcisistas que queriam tanto viver o extraordinário e por isso saíram de casa achando que ia ter liberdade e não tiveram. Achando que iam ser ouvidas, porque não foram ouvidas pela mãe, sabe? E no meu caso, vem de uma linhagem feminina. Na minha família vem de uma linhagem feminina. E vou te dizer, de pai e de mãe. Mas vamos focar na linhagem materna. Mas as minhas duas linhagens vieram com essa sensação, tanto estranho, né? Desculpa, tanto que enfim, toda essa linhagem que veio calada e não teve voz e não pôde se expressar, sabe? E foram tendo filhos. Eu encontrei com tia-avó, tias-avós, eu já era adulta, eu reuni todas as velhinhas juntas, pra se verem e tal. Eu fiquei lá de lado, ouvindo. E as tias disseram assim, irmã, uma pra outra, a mais nova tinha 90 anos. Ah, não, a mais nova tinha 89. E ela disse, ô irmã, eu não sabia que casar era aquilo não, que tinha que fazer. Eu não consigo nem rir disso. Eu não sabia não, porque se eu souber, se tivesse dito pra eu, ela falando, tá? Tivesse dito, eu tinha ficado lá na escola de freira, eu tinha virado freira. Imagina isso. E a minha mãe sempre quis colocar a gente em colégio de freira. E a gente falava que não ia. Por quê? Porque do jeito que ela falava, era uma coisa horrível. Mas a verdade é que ela queria proteger a gente e que a gente não fosse pro mundo, de fato. Que ela teve que ir, que a mãe dela teve que ir, achando que estava indo pro lugar ótimo. Achando que aquilo ia resolver o problema delas. Porque elas tinham a liberdade. E não. Óbvio que não resolve, né? Eu vou dizer uma coisa. Quando chegou em mim, e eu vi aquilo tudo, e eu não conseguia ficar lá. Eu não conseguia viver aquela vida. Eu tentei. Porque foi aquilo que eu fui exposta. A minha tataravó veio de lá, minha bisavó aprendeu com ela, minha avó aprendeu com a minha bisa, minha mãe aprendeu com a minha avó. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe dizia, eu não quero filha minha dependendo de homem. Mas a gente tinha que casar, ter filho e não podia separar. E era melhor ficar infeliz no casamento do que separada, porque senão a gente não seria mulheres decentes. O que isso quer dizer? Porque é contraditório, né? Chay, minha mãe não teve estudo, não sabe o que eu estava falando. Não ter estudo é uma coisa. Não saber o que está falando é outra. Porque a minha mãe, ela não teve estudo, mas ela teve experiência de vida. Ela viveu, né? Ela tentou. E ela também não conseguiu.
E aí eu tive a minha filha. Eu tive meu filho, que foi duro a minha separação com o pai dele. E a minha mãe tava lá. Minha mãe tava lá, fugindo comigo de madrugada, de para outro estado, e fugindo e me protegendo. Porque por mais que, primeiramente, ela queria que eu estivesse lá ainda casada, ela queria que eu fugisse. E ela me ajudou a fugir. E graças a Deus, porque senão eu não estava aqui hoje. Se ela não tivesse me ajudado a fugir, eu estava morta. E o meu filho também. Então, e aí eu tive a Letícia. Naquela tentativa, porque ao mesmo tempo que ela fez isso, eu era muito julgada. Mas eu não era... Hoje eu sei que eu não era julgada. Ela era julgada, ela me julgava por alguma coisa que ela não tinha feito ainda. Que ela queria ter feito e eu estava querendo fazer. Mas ela não tinha vivido essa experiência. Ela não tinha vivido essa experiência. Não tinha. E eu estava tendo a oportunidade e não estava indo, porque eu estava presa a ela. Eu estava presa a ela porque para ela era importante aquilo. Mas ela não verbalizava. Vai pro mundo, vai viver a tua vida. É isso que eu queria ter feito. Não. Ah, porque uma mulher separada, né, não tem valor. Porque uma mulher separada com filho, os homens não levam a sério. E não levam mesmo. Não leva porque se a mulher for solteira, eles também não vão levá-la a sério. Se ela for casada, eles também não vão levá-la a sério, porque ela não tem mais o poder para decidir. Se ela for separada, é um motivo a mais para eles dizerem que ela é uma mulher difícil. É uma prova que eles têm para dizer que a gente é uma mulher difícil. E eu tive o meu filho, que não foi tão difícil, foi muito difícil, mas foi mais... Eu não consigo falar essa palavra que foi fácil, porque não foi. Foi difícil, tanto que tinha que ser, e eu não sabia, não tinha outra comparação, porque o Fernando era homem, né? E o que eu sei sobre homem, até então, eu sabia a mesma coisa que a minha mãe, que a gente precisava de uma família, e que o homem deveria prover, proteger, e amar, e tratar bem. Essa mesma narrativa que a minha tataravó, a minha bisavó, a minha avó e a minha mãe e eu casamos. Eu e a minha mãe, e aí eu fiz a mesma coisa que ela. Fiz a mesma coisa, eu repeti o padrão. Só que eu tinha um menino e eu não tinha. Eu nunca vi a minha mãe sendo mãe de meninos. Eu vi ela sendo madrinha de um menino, que é meu primo. E nossa, eu sempre falava que a minha mãe nasceu para ser mãe de menino, porque como ela tratava bem aquele menino, fora do comum. Ela dava presente para eles, ela e meu pai, que era o padrinho, que nunca deram pra gente. Nunca deram pra gente. Aliás, a gente teve uma vida bem difícil. Feliz, mas bem difícil. Mas de repente, ela chegou lá com um presentão lá pro afilhado. Então ela colocou a gente num lugar onde ela foi colocada. Em segundo lugar, onde o homem tinha que receber carinho, afeto, presente. E a gente cresceu com aquilo. Quando eu tive meu filho, a minha mãe parecia que tinha tido um filho homem. Entre muitas coisas que aconteceram, tá? Porque eu não casei na igreja, eu casei fora, casei na igreja, mas fora de dentro da igreja.
O meu marido tinha outros filhos. E eu não tinha casado de fato ainda quando o Fernando nasceu, porque a gente escolheu que fosse assim, eu e o meu marido. E a minha mãe, ela foi lá olhar o Fernando, meu filho, e olhou ele de lado, assim. Filho bastardo. Fora do casamento. Ou seja, aquele era o amor da vida dela. E ela renegou num primeiro momento porque não cumpriu os requisitos que ela foi exposta. E isso é repetição de padrão. Isso não é maldade. Por mais que pareça. Por mais que pareça. Ela estava sendo o que todo mundo tinha sido com ela. Por que ela tinha sido assim? Porque ela foi exposta a isso. Ela não sabia ser de outro jeito. Ela não sabia. Ela foi exposta a isso. Você só aprende e você só desenvolve por repetição, tá? Então, foi isso. Mas vamos voltar. Aí tive meu filho e fugir e fazer foi mais fácil, porque eu tinha a liberdade do homem, sabe? De ter um filho homem. E eu encarei o mundo por ele. Essa coragem de lutar, de desbravar, de não me calar, de correr atrás, de lutar, sabe? De fazer... De lutar por ele, de lutar por mim. E aí eu acabei casando com o pai da Letícia. Porque eu também pensava que eu precisava de uma família, eu precisava de um homem para eu ser decente perante a sociedade, perante a minha família, perante a minha mãe. E tive a Letícia, tive o Pedro. Tive o Pedro. E o Pedro faleceu, né? Não vingou. Perdi o Pedro. E eu tive a Letícia, que eu quis muito. Eu quis muito. Eu tô pra te dizer que o pai dela já tava até me traindo. Já tinha até outra pessoa. Ou outras. E eu forcei uma barra. Porque eu sabia que era aquele dia. Que eu ia engravidar dela. E eu vim. E ela veio. E ela nasceu com 7 meses, 32 semanas. E a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Chorar, Letícia. O que eu vou fazer com você? Eu não sei cuidar de você. Minha mãe foi uma mãe difícil, muito restrita e muito... Ela batia muito na gente. O que eu vou fazer com você, menina? Por mais que eu não quisesse ser como a minha mãe, com aquela raiva, com aquela ira, eu nunca tinha sido exposta a uma situação onde eu tinha sido ouvida, a minha voz tinha sido ouvida, e alguma opção minha, alguma choice, alguma vontade minha tivesse sido respeitada. Eu não sei o que é isso. Eu não sabia. E, obviamente, meu casamento deu errado, porque o meu marido, obviamente, foi criado por uma mulher que também não teve voz, então ela criou os filhos como se fossem reis, mas não mandou ele para eles para nenhuma guerra. Mandava para a guerra, se chover, se volta. Qual era a guerra? O casamento, o trabalho duro, o prover, o proteger. E como é que uma mulher dessa, separada, traída, sem voz, vai criar homens? Ela só pode criar os filhos homens do jeito que ela viu o marido tratar a mulher. Então ela criou igual. Ela criou ele para eles serem iguais.
porque ela não soube fazer diferente. Então foi lá e criou 3 filhos fracassados, narcisistas. E, ai, fulano não é tão... Não, querido, todos são. Todos são, porque eles prezam pelo interesse próprio. Se não tá bom pra eles, enquanto você tá ali sofrendo por eles e fazendo o que eles querem, e eles te colocando numa posição de que você é culpada porque ele acordou fracassado mais um dia, é difícil, né? Deve ser difícil mesmo. E aí você não se sente culpada por isso, aí que os problemas começam. E eu vi, porque eu vivi nessa família, infelizmente. Mas hoje eu entendo do padrão repetitivo. E eu, como mãe da Letícia, e vivendo isso, mais uma vez, por parte de pai e de mãe, nasceu a Letícia. Eu não pude. Eu precisei me cuidar, eu precisei saber quem eu era. Eu precisei me resgatar. Resgatar eu adulta. Eu, Michele adulta, saudável. Mentalmente saudável hoje. E já tem um tempo que eu estou nesse processo. Porque por mais que eu me desenvolvesse, eu sempre voltava lá pra ver o que a minha mãe ia achar. E a minha mãe sempre assim, ai que saco, para. Tá ligando tantas vezes por quê? Eu achava que ela não me amava. E na verdade ela só queria dizer, vai. Faz o que eu não tive coragem de fazer. Nessas palavras eu queria ter ouvido. E eu tenho uma outra pessoa da minha família, que quando eu fui embora, a primeira vez na minha vida pra Londres, eu falei com ela, vamos comigo. Vamos comigo. E ela pegou na minha mão e ela disse, eu não tenho coragem. Vai você primeiro. Eu falei, por favor. Vem. Eu passo pelos perigos. Eu te protejo. Mas vem comigo. E ela disse, não dá. Eu não consigo. Vai você, me protege daqui. Me protege de lá, me protege aqui e de lá. Bom, vamos lá. Voltando para minha filha. Eu me encontrei numa situação onde eu, calada, sem voz, perseguida, sem liberdade, sofrendo, vítima de traição, vítima de um narcisista, mais uma vez, eu ainda estava errada. Sabe? E eu falei assim, não, eu preciso mudar isso. Mas como é que eu ia mudar isso? Quando eu olhava para trás, a minha mãe não me apoiava. A minha avó, ela nunca deixou, ela sempre me apoiou, mas ela estava lá por mim. Ela não falava, volta com ele, jamais. Mas ela não dizia, ela falava que estava rezando por mim. Porque ela já tinha muito mais experiência que a minha mãe como é que eu vou te dizer? Ela já tinha mais experiência que a minha mãe pra ela saber, tipo assim, vai, só vai. Faz o que a gente não fez, sabe? Faz o que a gente não fez. Vai lá, faz. Vai embora. Sem falar. Eu senti essa energia. Enfim, eu decidi deixar a Letícia com o pai dela. Com a minha mãe, na verdade, eu deixei. E ela foi levar a Letícia ao médico. A médica falou pra ela, pra avó dela e pro pai, sei lá, e eles foram lá com polícia, fizeram um vexame no meio da rua, bem o que narcisista gosta, né? E aí depois a minha mãe teve que entregar a Letícia.
E tudo que isso que eu tava fazendo de ir embora e tentar me recuperar, não era por falta de amor, era exatamente para achar esse amor e essa coragem de dizer, ei, eu sei como te criar, Letícia. E eu não sabia, porque eu não tinha voz. Uma mulher que nasce errada, a mulher, no geral, ela nasce errada, sem ter o direito de se expressar, de ser ela. Não pode nem ter prazer, porque se tem prazer, é puta. Se tem prazer, é puta. Não pode. Pode, tem jeito. E eu tô aqui pra dizer pra você que tem jeito, é super fácil. Se ouvir, a gente se cala pra se acolher. A gente não se cala pra ser oprimida ou pra se oprimir. A gente se cala pra se conectar, pra se reconectar com a nossa criança interior. Aquela que sofreu isso tudo sem nem saber por quê, porque a nossa criancinha, hoje a gente tem a mágoa dela, mas ela lá só estava vivendo, porque não tem infância boa e infância ruim. Tem a infância, do jeitinho que ela foi. E aí, o que a gente faz? Agora, se reconecta. Eu, Michele adulta, acolho aquela Michelinha, aquela criança que sofreu, que não teve voz, que foi calada. Eu abraço ela. E eu vou dizer pra ela agora que a partir de agora a mãe dela sou eu. Eu sou a mãe dela. Michelinha, eu sou sua mãe. Eu lembro do que você passou. Eu tava lá com você. Eu senti. Só que eu, adulta, cresci. E você, minha criança interior, continua criança. Eu vim aqui hoje pra te resgatar. E pra dizer que sim, doeu. Eu sei, porque eu tava com você. E te pedir perdão por não conseguir te acolher naquele momento. Eu não sabia. Eu não sabia. A gente veio de uma linhagem de mulheres caladas e sofridas. E mulheres que não foram ouvidas. Mulheres que foram massacradas no processo. Mas hoje eu tô aqui pra te buscar, pra te resgatar e pra dizer, eu sei que doeu. Eu tava lá com você. Eu te ouvi. Mas agora, eu, Michele adulta, te acolho, te resgato e te digo, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata e tô aqui pra te cuidar, te amar, te respeitar, te acolher e fazer por você o que nós, crianças, tínhamos a expectativa de que o adulto da época tivesse feito. Mas ele não pôde fazer, porque ele não recebeu. Eu, Michele Calmon, hoje, Michele Facine Calmon, eu honro toda a minha família, do lado da minha mãe e do lado do meu pai. E eu quebro um padrão familiar de gerações, onde todos os traumas e mulheres que antigamente não tinham voz estão curadas e perdoadas através de mim e da minha linhagem. Eu, hoje, tô pronta. Não só me resgatei, como vou resgatar o tempo que eu não tive com a minha filha. E que, obviamente, tentaram me calar mais ainda. Por quê? Tentaram me calar porque depois do lockdown, aonde o mundo, o universo parou, e eu pude imergir em terapias holísticas, eu fui proibida de falar com a minha filha. Ai, mas a Letícia não quer falar com você? Claro que ela não vai querer. Se ela tem um adulto do lado que cala a mãe, como é que ela vai querer a mãe? Como é que ele vai deixar essa menina
ter contato com uma mulher que tem voz. Não pode. Uma mulher que tem voz? Não. É perigoso. Uma mulher livre, liberta, é perigoso para o patriarcado. E hoje, eu encaro essa luta. Hoje eu tô pronta. Tô pronta por mim, pela minha mãe, pelas minhas avós, pelas minhas bisavós, tataravós e toda a minha descendência e geração. E a partir de agora, eu mudo não só o padrão repetitivo, tóxico, de um patriarcado que nunca existiu, porque foi feito de homens covardes, mas eu dou à minha descendência muito mais do que isso. Eu dou uma nova nacionalidade que dependeu só de mim. Eu sou brasileira, com muito orgulho e carinho pela minha pátria e pela minha família. Italiana por descendência materna e inglesa, britânica, por direito adquirido. Eu adquiri esse direito. E não foi ninguém que me deu, nenhum patriarca me ajudou e disse, faça isso. Não, eu fui contra todos. Eu fui improvável. O improvável, a improvável, a difícil, a rebelde, a que amou, a que curtiu, a que teve prazer, a que tem vida, a que tem prazer. Aquela que propaga a vida, o prazer. E vai levar ensinamentos para toda uma geração. Não só familiar. Uma geração de mulheres fortes, curadas e perdoadas. E eu vim aqui hoje para dividir essa experiência de ter encontrado com a minha mãe antes mesmo de eu nascer. Eu só vou descrever um pouco como é que foi, que é o que eu consigo, tá? Eu senti um frio de madrugada, eu tava dormindo, um frio que eu pulava da cama. E eu pulava da cama de frio e eu precisei colocar. E o meu joelho, na lateral do meu joelho, lado de fora, ele doía muito. Como se ele tinha uma pressão ali. Uma pressão, como se o meu joelho fosse estourar. Não explodir. Ele fosse soltar dos lados, assim. Foi como se ele fosse soltar, tivesse uma pressão ali. E o joelho, ele diz muito emocionalmente, né? Mas eu volto aqui pra gente falar sobre isso. E eu não conseguia andar e eu precisava pegar cobertor. Até que eu enrolei o meu pé e me enrolei em uma pilha de cobertores. E eu encontrei a minha mãe. Linda, de cabelo curtinho, antes de eu nascer. Eu queria falar pra vocês como é que foi isso fisicamente, foi mais ou menos isso. E acho que depois de uma hora, menos de uma hora, uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos, o nosso papo acabou, a nossa conversa acabou. A minha avó veio. A minha avó veio. E eu pude conversar com a minha avó, com a minha mãe e com a minha avó sobre tudo. E eu acredito que estamos todas curadas e perdoadas. Curadas e perdoadas. Curadas e perdoadas. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Gratidão, deusas. Gratidão.